Revelação em sonhos. Hoje eu vim falar de uma experiência que eu tive, né, em sonho, que foi quando eu fui perder a minha avó. E isso aqui, gente, é muito forte. Eu falei no outro vídeo sobre você analisar os sonhos, né, porque são sonhos, às vezes, de revelação, sonhos proféticos. Deus, ele também traz revelação em sonhos. Uma semana antes, né, da minha avó falecer, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi a casa do meu avô cheia de gente. Alguns estavam de preto, eu via uma movimentação, pessoas correndo para um lado, correndo para o outro, uma agitação, sabe? E eu chegava nessa casa e eu ficava assim, tentando entender o que estava acontecendo. Nisso eu via uma tia minha, né, e meu avô, preocupados, né? E outras pessoas que eu não conhecia estavam na casa. A casa estava cheia de gente, né? Algumas estavam, né, ali de preto, outras estavam com roupa normal, mas eu via que estava uma movimentação. E quando eu via aquilo, eu tentava entender o que estava acontecendo, no sonho, né? Perguntava o que estava acontecendo, as pessoas, tipo, não diziam porque estavam nervosas, ou estavam chorando e tal. E ali eu acordei. Quando eu acordei, eu me acordei com uma tristeza muito grande no meu coração. E eu comecei a repreender tudo mal, comecei, sabe, a repreender. Falei, Senhor, não sei o que é isso, mas está repreendido, né? Eu confesso que quando eu tive esse sonho, eu fiquei um pouco pensativa. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que vai acontecer alguma coisa. E aí eu fui pro culto na igreja, né? Tava tendo uma campanha aqui na igreja, eu fui. Nessa campanha, nossa, eu passei o dia triste. Eu tava sentindo uma tristeza no meu coração, sabe aquela sensação mesmo? Uma tristeza, uma angústia, uma tristeza, uma angústia. E eu falava, meu Deus do céu, que tristeza é essa? E aí eu, sabe, comecei a chorar, 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 mesmo sem entender o porquê que eu estava chorando. Aí Deus até usou, né, a pastora lá que estava pregando para falar que estava tirando, né, essa tristeza do meu coração. E nisso eu vim para casa. E eu cheguei em casa, fui orar, ter meu tempo com o Senhor. E aí a tristeza continuava, né? Tinha passado um pouco na igreja, mas depois eu comecei a chorar, chorar. Era um choro assim que eu não conseguia explicar para vocês. Um choro assim que eu não sabia por que eu estava chorando. E eu só estava orando, Senhor, não sei, né, se vai acontecer alguma coisa, mas que o Senhor venha, né, não sei, me dá força, repreende se é alguma coisa contra alguém da minha família, contra mim. Então comecei a orar tudo aquilo que vinha ali. E aí passou, tal, né, orei bastante. E aí eu fui fazer as coisas de casa e quando foi de noite, eu deitei para dormir. Ah, eu não conseguia dormir. Começou a me dar um negócio, uma inquietação. Sabe quando você tá com sono, mas você não consegue dormir? E eu já tinha orado, eu falei, não, isso aqui não é para mim orar, porque eu já orei de madrugada, já orei, já era tarde, e eu não consegui dormir. Todo tempo aquele negócio de que alguma coisa ia acontecer, sabe? Eu falei, Senhor, tira isso de mim, tá repreendido. Nossa, lembrando que no dia, o dia anterior, eu já tinha sonhado com esse monte de gente. O dia que amanheceu, eu passei o dia triste. E de noite, do outro dia, eu não conseguia dormir. Então, todo tempo aquela inquietação. Aí tá, tudo bem. Fiquei orando, 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 voltei a orar de novo, orar, 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 porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu orando, orando, orando ao Senhor, e não vinha nada, né? Não vinha, o Senhor não me trouxe nada no meu espírito do que seria. Só vinha esse choro e essa angústia. E aí eu até que consegui dormir de manhã, lá para as 5 horas. Isso já era o outro dia. Fui, né, fazer minhas coisas. E quando foi de tarde, na hora que eu tava, tinha terminado de orar, tava aqui lendo a minha Bíblia, o meu telefone toca. Que a minha avó, ela estava falecendo. Nossa, aquilo foi tão. Essa mensagem assim, eu falei, eu fiquei com a minha prima falando comigo, e eu na hora só fui me levantar da cadeira, corri, nem desliguei nada, só fiz pegar a chave e fui embora, nem tranquei a casa direito e fui para lá, né? Então, ali eu entendi o porquê que o Senhor estava, né, me incomodando alguns dias atrás. Ele tinha me dado essa visão no sonho dessa casa cheia de gente, né? Essa movimentação. Eu achei que seria algo iria acontecer algo com meu avô, sabe? Porque ele tinha sido operado, né? E estava se recuperando, então eu achei que seria alguma coisa com ele, mas glória a Deus, né? E depois aconteceu isso com a minha avó, né? Ela faleceu. Então, isso aqui é uma experiência que é um pouco triste, né? Mas eu glorifico a Deus porque ela está, né, com o Senhor, morreu com o Senhor, né? Glória a Deus. Dorme no Senhor, né? Morreu não, dorme no Senhor, né? Então, por que que eu tô contando isso aqui? Porque, assim como no outro vídeo, né? Eu tô trazendo para vocês aqui a importância de você analisar os sonhos que você tem. O Senhor, ele me dá muitas essas revelações, visões e sonhos. Eu confesso para vocês que a interpretação de sonhos ainda não tenho ainda 100%, né? O Senhor tem orado ao Senhor para ele começar a me capacitar nisso, né? Tem orado, porque é bom a gente buscar a revelação no Senhor, porque é o mesmo Deus que dá o sonho também dá a interpretação, como diz lá em Daniel. Então, se você gostou desse conteúdo, já curte, já segue aqui, já compartilha para mais conteúdo como esse. Esse vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas eu queria trazer aqui para vocês essa mensagem, né? Falar para vocês, dar, né, atenção aos seus sonhos, né? Porque alguns sonhos são revelações da parte do Senhor. E quando eu tive isso, eu entendi que o Senhor estava me preparando, né, para essa situação que iria acontecer depois.
Foi um momento muito difícil, mas eu consegui superar, porque eu creio que o choro que eu chorei antes, né, era o Senhor ali me, sabe, me fortalecendo, me sustentando, tanto que eu consegui, né, superar, assim, né, de uma forma um pouquinho mais rápida, né, mas é isso. Que o Senhor abençoe, né, e já, puxa aqui, já segue esse perfil para mais conteúdo como esse.